My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, uma das coisas pelas quais sou de mais grato a meu Pai Celestial é a oportunidade que tive de trabalhar durante 15 anos como registrador no Templo da Cidade do México. Naquele lugar sagrado, como são todos os templos, realizam-se ordenanças para os vivos e mortos pelo poder do sacerdócio. Em 1832, o profeta Joseph Smith recebeu a revelação sobre o sacerdócio. E esse sacerdócio maior administra o Evangelho e contém a chave dos ministérios do reino. Sim, a chave dos conhecimentos de Deus. Portanto, em suas ordenanças, manifesta-se o poder da divindade. Tive uma experiência maravilhosa dentro do templo que confirma isso. Em 1993, depois de servir como presidente da missão México-Tuxtla Gutiérrez, nossa família viajou para visitar meus pais que moravam no norte do México. Durante a viagem, falamos da alegria de servir o Senhor e ver a mudança na vida das pessoas que aceitaram o Evangelho durante os 3 anos que estivemos na missão. Comentamos sobre as pessoas que foram batizadas e confirmadas e receberam o sacerdócio, as que sabíamos que haviam entrado no templo e sido seladas como família para a eternidade. Meu caçula então perguntou algo que me fez refletir. Papai, você foi selado a seus pais? Contei-lhe que, como meu pai fora menos ativo por muitos anos, ele e minha mãe não tinham sido selados no templo. Para ajudá-lo a tornar-se ativo, elaborei um plano que envolvia meus filhos e expliquei o que faríamos. Todo domingo, meu pai acordava cedo para levar a minha irmã e minha mãe à igreja, depois voltava para casa, esperava o final das reuniões e ia buscá-las. Por isso, encarreguei meus filhos para pedirem a ele: Vovô, pode fazer-nos um favor? Eu sabia qual seria a resposta. Tudo o que quiserem, crianças. Então, meus filhos pediriam que fosse à igreja e ficasse com eles para ouvi-los prestar testemunho. Era o primeiro domingo do mês. Também sabia que meu pai inventaria alguma desculpa para não ir. Por isso, planejei entrar na sala para ajudar meus filhos e convencê-lo. Pouco depois chegou a hora de colocar o plano em ação. Minha filha, Susana, foi falar com o papai e disse-lhe que precisava de um favor. Como era de se esperar, meu pai disse que faria qualquer coisa por eles. Então, ela convidou-o para ir à igreja. E tal como previmos, ele usou essa desculpa. Não posso, porque ainda nem tomei banho. Foi então que eu e minha mulher, que estávamos escondidos atrás da porta, exclamamos: Esperamos por vocês. Quando vimos ele não conseguia decidir-se, entramos na sala e junto com nossos filhos começamos a insistir: Banho, banho. Daí, aconteceu o que esperávamos. Meu pai foi conosco, assistiu às reuniões, ouviu o testemunho dos meus filhos, seu coração se enterneceu, e a partir daquele domingo ele nunca mais deixou de ir à igreja. Meses mais tarde, aos 78 anos de idade, ele e minha mãe foram selados, e nós, seus filhos, fomos selados a eles. Sei que graças ao poder da divindade manifestada nas ordenanças do templo, posso agora ficar com meus pais por toda a eternidade, mesmo após a morte. Muitas vezes não compreendemos plenamente o significado das ordenanças do templo, até conhecermos a aflição ou passarmos por experiências que poderiam ter sido extremamente tristes sem o conhecimento do plano de salvação. Quando minha mulher e eu tínhamos 1 ano e meio de casados, ela estava prestes a dar à luz ao nosso primeiro bebê. Havíamos decidido que ela teria o bebê nas colônias Chihuahua, onde ela nascera. Naquela época, eu trabalhava na cidade do México e decidimos que ela iria lá 1 mês antes da data do parto. Planejava ir ao seu encontro mais tarde. A data do parto chegou. Eu estava no trabalho quando recebi o telefonema do meu sogro. As notícias eram boas. Otaviano, sua mulher deu à luz e agora você tem uma linda filhinha. Então, cheio de alegria, anunciei o fato a todos os meus amigos e colegas de trabalho, que por sua vez pediram chocolates para comemorar o nascimento do bebê. No dia seguinte, comecei a distribuir o chocolate a todos os funcionários de 4 andares do prédio onde trabalhava. Quando cheguei ao 2º andar, recebi o telefonema do meu sogro. Dessa vez, as notícias eram diferentes. Otaviano, sua esposa está bem, mas sua filha faleceu. O funeral será hoje.
e não há como você chegar aqui a tempo. O que vai fazer? Pedi que deixasse falar com Rosa, minha esposa, e perguntei se ela estava bem. Ela respondeu que estava bem, desde que eu estivesse também. Conversamos então sobre o plano de salvação, lembrando a Escritura em Doutrina e Convênios 137:10. E vi também que todas as crianças que morrem antes de chegar à idade de responsabilidade são salvas no reino celestial. Perguntei, acredita nisso? E ela respondeu, sim, acredito. Disse a ela, devemos ficar felizes então. Amo você. E se concordar, tirarei férias daqui a 2 semanas, passarei algum tempo com você e voltaremos juntos para a cidade do México. Sabíamos que um dia ficaríamos com nossa filha novamente porque havíamos sido selados pelo poder do sacerdócio no templo. Desligamos e continuei a entregar os chocolates no resto do prédio. Vendo-me, um dos colegas ficou surpreso e perguntou como eu conseguiria fazer aquilo depois de receber notícias tão terríveis. Respondi-lhe, se você tiver 3 horas, posso explicar por que não estou me sentindo tão triste e contar o que sei sobre o que acontece após a morte. Ele não tinha 3 horas naquele momento, mas teve mais tarde. Acabamos conversando por 4 horas. Ele aceitou o Evangelho e, juntamente com a mãe e o irmão, foi batizado na igreja, depois de receber as palestras. Sei que, graças ao poder da divindade manifestado nas ordenanças do templo, vou poder conhecer minha filha. Vou abraçá-la e ficaremos juntos por toda a eternidade, assim como estamos agora com os nossos 3 filhos que sobreviveram. Regozijo-me na palavra de Malaquias, e eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que eu venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse sacerdócio torna possível a família eterna. Permite que eu, um filho, converta o coração ao meu pai, que morreu no ano passado, e sinta a serenidade e esperança que tenho, graças ao Salvador, que eu verei novamente. Esse sacerdócio permite que eu, como pai, converta o coração aos nossos 2 filhos, que morreram ainda bebês, e sinta paz na esperança que tenho, graças ao Salvador, de que os conhecerei, e eles saberão que eu fui seu pai terreno, quando fitá-los nos olhos e dizer que os amo. Esse é o sacerdócio que me permitiu ver na santidade do templo como o poder da divindade se manifesta a todas as pessoas que, depois de exercerem fé em Cristo, arrependem-se de seus pecados e buscarem fervorosamente a felicidade, entram ali para realizar convênios sagrados com o nosso Pai Celestial, receberem suas santas ordenanças que ligam na terra, assim como no céu. Amo o trabalho no templo, sei que Deus vive, que Jesus é o meu Salvador e que o presidente Gordon B. Hinckley é um profeta verdadeiro. Em nome de